Muito boa tarde, bem-vindos ao Museus e Companhia, um programa dedicado ao património em geral e especialmente aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. Um programa premiado em 2023 pela APOM, Associação Portuguesa de Museologia, na categoria de Prémio Trabalho Jornalístico. O meu nome é Gonçalo Cardoso e estaremos na próxima hora à conversa com Joaquim Ganhão, diretor do premiado Museu Diocesano de Santarém. Relembramos que, mensalmente, convidamos os ouvintes a conhecerem os segredos dos bastidores dos museus e, sobretudo, as pessoas que neles trabalham. Já sabe, no terceiro sábado de cada mês, a partir das 18, e depois, na segunda-feira seguinte, teremos a reposição do programa Museus e Companhia a partir das 13 horas. Até já! Muito boa tarde, Padre Joaquim Ganhão. Obrigado por estar aqui neste programa, Museus e Companhia, na ABC Portugal, e ter vindo propositadamente de Santarém, a nossa capital distrito, até aqui ao concelho de Orem. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Sr. Padre, é natural de um concelho vizinho do concelho de Orem, da freguesia de Pedrógão, certo? É verdade, nasci ali do outro lado da serra há 57 anos, daqui a pouco. Muito bem, do outro lado da serra, a Serra da Aire, não sei se concorda comigo, é uma fronteira natural do distrito, digamos assim. Nós passando, apesar do Orem ser do distrito de Leiria, nós passando a Serra da Aire, muda tudo, não é? Muda a paisagem, muda o clima, um bocadinho a gastronomia. É verdade, eu como subo muitas vezes a serra, cá em cima é sempre mais frio. É mais frio, não é? E às vezes um nevoeiro, mais úmido, e lá embaixo mais quente. Também tem as famosas, é perto da sua freguesia, o famoso lugar de Pafarrão, as laranjas, tem ali um microclima que são afamadas. É verdade, diz-se que naquele sítio até os pinheiros dão laranja. Essa não conhecia. Então, conte lá, Sr. Padre, portanto, é natural dessa freguesia de Pedrógão. Como é que foi a sua infância? Olha, a minha infância foi uma infância muito comum. Eu sou filho único de uma família, enfim, o meu pai trabalhava na Renova, como boa parte das pessoas daquela zona. A minha mãe esteve sempre em casa a cuidar de nós todos e dos meus avós, e portanto andei por ali, fiz os primeiros anos da escola, na altura primária, hoje o primeiro ciclo, ali na minha terra. Depois continuei os estudos em Torres Novas, como toda a gente ali para a sede do concelho, da zona. Enfim, e houve uma particularidade. A minha terra tem uma banda filarmónica e eu desde os 6 anos comecei a estudar música também. Então está aí explicado que eu fui vendo o seu currículo ligado à música. É verdade, e depois quando fui para Torres Novas também estudei na escola do Coral Fidélios, até que depois fui para o seminário. E qual era o instrumento na banda? Eu na banda toquei trompete até ir para o seminário. E abandonou o trompete? Não, por acaso tenho lá um instrumento, mas não toco habitualmente. É um bocado ruidoso para a vizinhança, mas tenho uma certa paixão pelo trompete ainda hoje. E depois no Coral Fidélios aprendi, fiz alguns anos de piano e de flauta. E fala francês?
Alguma coisa. Um petit pot. Como é que foi então, acabando o 12º, foi para a Universidade Católica, já com a vocação? Entretanto, fui para o seminário de Caparido, na altura, no 2º ano, há 40 anos, justamente, faz em setembro. E depois no seminário de Almada, eram tempos propedêuticos também, do final do... e depois começámos os estudos na Católica. Quando é que sentiu essa vocação para ser sacerdote? Quer dizer, havia uma certa inquietação em casa logo e na comunidade, porque eu, enfim, a paróquia ali onde eu nasci era muito viva e tinha boas referências por parte dos padres que por ali passaram, que me interpelaram bastante. E foi uma questão que se foi pondo, mas de facto só depois, durante o tempo de seminário, é que a coisa amadureceu neste sentido. Eu confesso que tinha uma certa ambição para ser músico e, portanto, a música era uma coisa que me atraía e pensei a dada altura que podia fazer carreira na música. Entretanto, trocar umas voltas. Mas de qualquer forma, já vamos ver, não está desligado totalmente da música. Não foi pela carreira, mas noutra área importante também para a Igreja, ligado à música. E quando participava nas atividades religiosas na sua paróquia, sensibilizava-o já para o olhar para o património que a paróquia ou as igrejas que frequentava tinha? Sim, posso dizer que sim. Eu lembro-me que era miúdo e andava com um padre que apareceu por lá, que era capelão militar no entroncamento. Lembro-me que andávamos no meio de lá de umas ruínas de uma antiga capela, de uma quinta, que era do Conde de Orém, curiosamente, a quinta de Santo António, e de facto... havia uma preocupação por aquilo que via, assim como pelo património da paróquia, que até tem um património curioso e interessante até hoje, e o cuidado, a preservação, o não deixar que as coisas se estraguem. Enfim, havia ali já digamos assim, um interesse, embora não fosse de todo na altura o foco. Portanto, licenciou-se em Teologia pela Universidade Católica. Como é que, portanto, o curso correspondeu às suas expectativas? Correspondeu, era tudo muito novo. Eu era muito novo, não é? E as coisas também eram todas muito novas para mim, e o ambiente académico é uma realidade, no caso de quem vive uma experiência de seminário, é uma realidade fundamental, mas naqueles primeiros anos é mais complementar, vive-se mais como uma coisa complementar do que fundamental. Mais à frente percebemos que é fundamental, mas foi uma experiência de saber muito, muito interessante, que depois mais tarde tive a oportunidade de aprofundar noutras áreas, mas foi uma experiência de 6 anos, não é? De 6 anos intensos. E depois desses 6 anos é que foi para Roma? Não, depois desses 6 anos, quando terminei, fui ordenado padre, não é? E ainda estive 9 anos na paróquia de Alcobertas, no concelho de Rio Maior, na Serra dos Candeeiros. Não deixou de vista a Serra de Aire e de Candeeiros. Mas foi uma experiência muito interessante, esses primeiros 9 anos. O contato com a comunidade. Uma comunidade muito viva e com era a paróquia mais praticante da diocese, tinha 80 e tal % de prática religiosa e, portanto, foi a ocasião. E aí sim, aí tive de fazer uma intervenção profunda com a comunidade e respeitando as regras, claro está, porque lembro-me que a igreja tinha uma anta adoçada, uma capela lateral da igreja era uma anta. Era uma igreja que tinha sido completamente destruída, era uma igreja barroca que tinha sido destruída, e aí tivemos de fazer uma intervenção, ainda fomos encontrar os vestígios de altares e este cuidado
aí o cuidado pelo património foi uma questão que se me pôs de outro modo. Nós tínhamos tido na Universidade Católica uma cadeira de arte cristã, e isso deu-nos também alguma visão para o respeito pelo património, e porque durante anos temos de admitir que se descurou um bocado isto. Era uma lacuna, eu lembro de falar que havia uma grande lacuna da formação dos sacerdotes. Sim. A nível do património. A minha geração já apanhou outra lógica. E já deixou frutos, temos aqui a prova. Enfim, quer na Universidade Católica, quer no próprio seminário, havia a preocupação por parte do programa formativo de considerar estas questões e de fazer alguns alertas, alguns SOS para o modo como nos devemos colocar em relação ao património. E usar, podemos falar mais à frente, portanto, usar o património ao serviço da Igreja, de evangelização, da catequese, que às vezes Sim, é porque esquecido. No fundo trata-se primeiro do respeito por uma memória que recebemos, e depois perceber para que é que aquilo serve, porque por vezes... E quer dizer, quem gera uma comunidade, quem tem de orientar uma comunidade, não pode fazê-lo a seu belo prazer, nem segundo apenas a sua sensibilidade pessoal. Tem de perceber que a missão é outra, é de considerar aquilo que se encontra e perceber como é que se pode preservar, não deixando de facto que aquilo que herdamos se perca, não é? Entretanto, foi para Roma. Entretanto, 9 anos depois de estar como pároco, o bispo, na altura, lançou-me o desafio de aprofundar os estudos em Roma e mandou-me estudar liturgia. A Roma, que bela Roma, a Fortunato. Foram os últimos anos do pontificado do Papa João Paulo II, e curiosamente terminei o caminho a Roma com o funeral do Papa. Foi um tempo muito interessante e, sobretudo, onde eu senti a paixão pelo estudo, muito mais do que nos primeiros anos em que fiz o curso geral, digamos assim. Tinha mais experiência, mais maduro, não é? Já tinha a perspectiva de quem tinha estado ao serviço e, portanto, o estudo passou a estar muito orientado para a missão, digamos assim. Para a prática. E para a prática. Porque a tese foi o movimento litúrgico em Portugal. O contributo isso, já lhe conto como é que chegámos aí, mas o curso em si, de liturgia, no Pontifício Instituto Litúrgico de Santo Anselmo, é muito, no fundo, orientado a partir das fontes, e isso dá-nos, de facto, uma visão séria de tudo aquilo que tem a ver com a liturgia e tudo aquilo que tem a ver e que foi pensado para a liturgia. E, nesse sentido, algumas cadeiras do curso orientam-se também para o património e para, sobretudo, aquilo que é a arte litúrgica, desde os espaços, a alfaias, tudo o que tem a ver com a liturgia, não é? Como é que eu acabei por terminar o curso com este trabalho sobre o movimento litúrgico em Portugal? Como sabe, qualquer curso precisa de uma tese final. Eu não fui para lá a pensar na tese, nunca tinha pensado nisso, e ao longo do curso vamos pensando, de facto, no trabalho final. E lembro-me que um dia estava à conversa no Colégio Português, onde vivia, com o cardeal José Policarpo, tinha sido meu reitor no Seminário dos Olivais, e disse, pega no Pereira dos Reis. Ninguém lhe pegou aqui em Roma. E eu acabei por pegar neste tema. Mais tarde, 2 ou 3 anos mais tarde, o atual abade de Sinsverga pegou noutra figura cimeira também do movimento litúrgico em Portugal, que foi Dom António Coelho, que foi o homem que reformou a Ordem Beneditina em Portugal. E, portanto, acabámos por ficar com um trabalho completo, digamos, mais completo, quer dizer, tanto quanto se pode dizer completo, nestas áreas, sobre aquilo que foi o movimento litúrgico em Portugal.
Entretanto, vejo aqui, e lá está a tal ligação que continua a ter com a música, portanto, foi secretário da Comissão Nacional de Música Sacra entre 97 e 2000, e depois mestre de celebrações litúrgicas e chefe de gabinete do Bispo Diocesano, e diretor do Secretariado Diocesano de Liturgia e Música Sacra e da Comissão Diocesana para os Bens Culturais da Igreja e delegado episcopal para os seminários. Muitos desafios. Enfim, eu sou padre que faço essas coisas todas e procuro fazê-las. Sim, essa passagem pelo Secretariado de Música para a Comissão Nacional de Música Sacra foi uma experiência, sobretudo, que a mim me enriqueceu bastante na relação com os grandes músicos portugueses, músicos que compõem para a liturgia, e homens cheios de sabedoria, que hoje já estão numa provecta idade, mas dos quais bebi bastante. Enfim, os outros cargos e as outras missões, eu nunca pedi nada ao Bispo, é uma coisa que me deixa sempre muito livre, e, portanto, procuro reagir em vez de me propor, e, portanto, são missões que, enfim, procuro levar por diante, na medida do possível. O cuidado dos seminários, enfim, as vocações também não são muitas, infelizmente. Cada vez menos. Não é? E, portanto, enfim, quanto ao resto, vamos por diante. Então, vamos por diante em relação à Comissão Diocesana para os Bens Culturais da Igreja. Para os ouvintes que nos estão aqui a acompanhar o programa, as dioceses têm uma comissão dedicada ao património de cada diocese, é isso? É verdade, é uma exigência da Santa Sé que os bispos diocesanos devem levar por diante nas suas dioceses e que os párocos e as comunidades paroquiais devem respeitar no sentido daquilo que são as intervenções no património das comunidades. É um serviço da diocese para as paróquias. Este serviço não é um serviço de policiamento, digamos assim, mas de ajuda, que no caso da minha diocese se tem mostrado eficaz no sentido do apoio às paróquias e do discernimento que as comunidades são chamadas a fazer na preservação, salvaguarda do seu património. Desculpe, mas nem todas as dioceses poderão dar resposta a essas solicitações das várias paróquias com equipas técnicas? Há uma coisa que é fundamental dizer, quando estava a dizer que eu tenho essas coisas todas às costas, eu só consigo ter estas coisas às costas porque trabalho a equipa. E, portanto, e concretamente no caso dos bens culturais da Igreja, tenho uma pequena equipa e depois uma equipa mais alargada que vai ajudando e refletindo e estando disponível. Claro que isto tudo se concentra a partir das dinâmicas do Museu Diocesano, que depois poderemos falar. Sim. Mas tenho uma conservadora restauradora a trabalhar a tempo inteiro neste trabalho, que é a doutora Eva Neves. Um grande abraço para ela. Obrigado, lá entregarei. Mas a doutora Alexandra Xisto, que é arquivista, mas também está votada a este trabalho. E depois temos mais alguns auxiliares que são polivalentes na nossa casa. E temos depois os consultores do museu, que é gente ligada às faculdades, que também nos ajudam, entre outros que contactamos, desde arquitetos e gente das especialidades que nos consultamos para o discernimento sobre as coisas. Equipas multidisciplinares. É fundamental. Por outro lado, a orientação da Diocese, a orientação que o Bispo dá, é que não se façam intervenções sem passarem pelo parecer e pelo discernimento desta Comissão. E todos cumprem essa regra? Sabe que, por parte da minha ordem,
temos um problema que às vezes é sério, que é nesta matéria, eu costumo dizer, em matéria de património e de liturgia, toda a gente é mestre. E depois aparecem coisas, enfim, que nos surpreendem. Confesso que na minha diocese, dá uns anos a esta parte, tem havido um cuidado grande e que os colegas são bastante cooperantes e que usam estes serviços com frequência. Eu sei que há outras dioceses, por exemplo, que não, como sabe, há as questões da devolução do IVA, por exemplo. Há dioceses que não assinam os papéis para a devolução do IVA às paróquias que não submeteram os processos às comissões diocesanas. Isso, enfim, é uma medida um bocado radical, é uma estratégia, mas isto o que quer dizer é que as comissões diocesanas para os bens culturais da Igreja são um serviço, e é bom que os nossos ouvintes também percebam, um serviço gratuito, a maior parte das vezes, ou sempre, no caso da minha diocese. Mas imagino, quando começaram, foi pelo inventário, não é? Portanto, tiveram que ir por paróquias à procura, inventariar tudo. Devem ter visto coisas que bradavam aos céus. Claro que toca aí num ponto que é muito importante. Nós conseguimos chegar ao dia de hoje, como chegamos, porque começámos por pouco, um pouco que é muito, e que foi esse trabalho de inventário que ainda não está concluído, a maior parte das paróquias sim, mas que nos deu não só um conhecimento daquilo que é o património da diocese nas paróquias, ou das paróquias na diocese, como também acabámos por criar relação com as pessoas que localmente cuidam deste património. Eu lembro-me que um dia fomos a uma igreja com coisas muito boas e tinha 4 tábuas pintadas antigas, e uma das tábuas via-se que tinha sido assassinada lá num dos cantos, e eu perguntei à senhora, mas o que é que se passou aqui? Sabe-me dizer? Não, a gente vai mandar... E às tantas, no meio da conversa, diz, sabe, senhor padre, agora vou dizer. Houve um pombo que fez aqui um disparate, e eu fui com um esfregão verde limpar. Scott Brito. E então, olha, ficou assim, pois ficou, estragou a peça. Mas é muito interessante esta interação local, porque acabamos por sensibilizar, e a função do serviço é justamente também esta, e daí promovermos com alguma frequência formação desta gente. Exatamente, ia perguntar precisamente por isso, a conservação preventiva, que é muito importante. Muito importante. Nós vamos mantendo a jornada anual dos bens culturais da Igreja sempre em torno destas temáticas dirigidas às comunidades. E as comunidades aderem a essas propostas que são lançadas para participar? Depende das zonas. De uma maneira geral, aderem, mas depende das zonas, dos anos, mas há uma certa adesão, sim. Sim, senhor. Vamos continuar a nossa conversa logo após o próximo período comercial. Até já. ABC Portugal 92.3 FM 92.3 é muito melhor. Procura um lugar para almoçar com a família que seja agradável, com requinte e conforto? Bem no coração da Vila Medieval de Orém, encontra a Casa do Castelo. Venha conhecer o nosso espaço, deliciosos pratos, onde se combina produtos nobres e simples com o sabor do nosso chefe, que transforma cada prato numa experiência gastronómica inesquecível. Venha à Casa do Castelo e tenha prazer em comer bem. Conheça também a nossa esplanada e a carta de vinhos de qualidade superior. Entre em contacto através das nossas redes sociais ou do número 914-140-039. Casa do Castelo, na Vila Medieval de Orém. Esperamos por si. ABC Portugal 92.3 FM.
E voltamos à conversa com o padre Joaquim Ganhão, diretor do Museu Diocesano de Santarém. Sr. Padre, no trabalho que desenvolveu e que preside desde 2006, encontrei aqui no seu currículo, portanto, o projeto de recuperação do património organístico da cidade de Santarém, portanto, que integra uma comissão de peritos. A recuperação do património organístico é muito importante neste património religioso. Olha, foi a primeira coisa onde me meti. E meti... Pela música, lá está. E meti porque havia na altura a possibilidade de uma candidatura ao POC, e aí está uma das Programa coisas... Operacional de Cultura. E uma das coisas que eu fui aprendendo que ser fundamental para estes processos é trabalharmos a equipa. E nos mesmos espaços, enfim, congregarmos sinergias para podermos levar por diante coisas importantes para o bem da Diocese e da cidade onde estamos, no caso de Santarém. E nesse sentido fizemos um trabalho com a Câmara Municipal de Santarém e com a Santa Casa da Misericórdia de Santarém para devolver voz ao som aos nossos instrumentos. Acontece que Santarém, até porque na altura que a Corte foi para o Brasil, veio para ali, na altura, o que podia ser hoje o Ministro das Finanças, e Santarém teve ali um período de um certo florescimento económico, e assim se pode, é uma das possíveis explicações para o facto de termos tantos órgãos históricos nas igrejas da cidade. Temos à volta de 7 órgãos históricos. Do Machado de Cerveira, do Fontanes, enfim, e da escola, que estavam praticamente calados e inoperacionais, e então, com esta possibilidade e com a cooperação das paróquias, porque há aqui uma coisa muito importante de considerar, é que as pessoas às vezes imaginam que nós temos de ir buscar subsídios para tudo. Nós vamos buscar subsídios para alguma coisa quando é possível, mas nós temos de sempre de entrar também na solução das coisas, temos também de nos mobilizarmos e arranjarmos também os fundos da nossa parte para podermos chegar aos objetivos que pretendemos. Neste caso era a recuperação dos órgãos históricos. Então as paróquias mobilizaram-se com o apoio do Plano Operacional de Cultura e conseguimos, de facto, recuperar todo o património organístico e logo a seguir, e como consequência disto, acabámos por inaugurar começou por ser o ciclo de órgão de Santarém, que hoje é o Festival Internacional de Órgão de Santarém, que já vai na 12ª edição. Isso é extremamente importante porque mantém o património vivo, não é? Sim. Portanto... Com isto, criámos também a Escola Cantorum da Catedral, também em torno desta dinâmica, que ainda está viva, com altos e baixos, e toda uma dinâmica de concertos e de fruição deste património. Claro, depois no diálogo também com as escolas da cidade, o Conservatório de Música também promove algumas coisas, enfim, e outros artistas que por ali passam. Muito bem. Em 2009 foi responsável pela criação e coordenação da equipa de trabalho no âmbito da Rota das Catedrais, portanto, em Santarém, e que depois, ao que vejo aqui, a partir daí então aparece o projeto de conservação, restauro e valorização da Catedral de Santarém e a instalação do Museu Diocesano de Santarém. Como é que foram esses primeiros tempos? O que é que era? Já não me recordo se a Rota das Catedrais. Olha, eu, pela minha parte, costumo dizer que a minha função é não impedir que as coisas aconteçam. E, portanto, foi o caso, porque o Sr. Bispo mandou-me a uma reunião que eu não sabia para o que ia a Fátima, acho que nos encontramos lá os dois na altura. Se calhar foi aí que nos conhecemos, provavelmente. E foi aí que se começou a falar de um possível projeto chamado Rota das Catedrais, e eu percebi logo que havia ali alguma oportunidade. Mas era preciso trabalhar, e na altura com o Dr. João Soalheiro, que foi fundamental no nosso trabalho, e que nós jamais nos esqueceremos de lhe agradecer,
e imediatamente começámos a trabalhar. Fez-se um diagnóstico daquilo que era o nosso espaço, o espaço da Catedral. Como sabe, a nossa Catedral é uma antiga igreja do Colégio dos Jesuítas, dedicada à Imaculada Conceição, terminada em 1711, uma igreja-salão, barroca, mas que está no meio de um grande edifício que era o antigo Colégio dos Jesuítas, que depois foi o conhecido Seminário de Santarém. Que quando a Diocese foi criada justamente há 50 anos, estamos a comemorar este ano o jubileu dos 50 anos, acabou por ser também a residência do Bispo e a sede dos serviços pastorais da Diocese. O que é que acontece? Todo aquele património estava muito degradado. E então era preciso ter um diagnóstico daquela realidade e valemo-nos de peritos de várias faculdades que vieram para este diagnóstico. E imediatamente fizemos um trabalho interno. Foi muito difícil convencer os mais velhos, que normalmente são céticos, e mesmo alguns leigos que faziam parte na altura do Conselho Económico, quase me crucificaram porque eu era louco e estava a arranjar ali... Estavam-se com os números, com as exigências, com os processos... arranjar ali um monstro para a Diocese, enfim. Conclusão, com teimosia e com o discernimento e a força que o Bispo da altura deu à causa, avançámos. Contactámos um arquiteto, o Pedro Leão, que nos acompanhou sempre, e na hora, fomos tendo projeto. Portanto, essa rota das catedrais estaria associada ao Ministério da Cultura. Esta rota das catedrais era um desígnio do Ministério da Cultura e da Conferência Episcopal Portuguesa. Tem tido altos e baixos também no modo de... não, digamos assim, não agiu igualmente em todo o território, porque isto depois acabou por passar para as CCDRs, e foi localmente que isto depois acabou por ter o seu desenvolvimento. Neste momento o processo está ativo e está com um novo fôlego. Ainda há pouco tempo tivemos a visita em Santarém da atual responsável pela Rota das Catedrais, mas de facto na altura foi isto que aconteceu e ficámos com projetos para aquela realidade, com a desconfiança, digamos assim, da estrutura, de algumas pessoas da estrutura diocesana. O que é certo é que tínhamos projeto. O que é que acontece? Há um dia, como é que nós avançámos em Santarém? E daí aquilo que eu gosto sempre de frisar nisto, que é, lá na carta do Iogoneto diz que a Igreja está no mundo como a alma está no corpo. Mas a Igreja não está no mundo contra o mundo. Contra o mundo, isto é, contra as pessoas. E tem de estar disponível para dialogar com todos. E foi essa sempre a minha postura na relação com as câmaras, com as autoridades, etc. E o que é que acontece? Um dia eu recebo um telefonema do Presidente da Câmara de Santarém, na altura do Dr. Moita Flores, que me diz: meu querido padre, tenho aqui uns milhões que preciso de gastar e a Câmara não tem maneira de gastar isto. E eu disse: mas olha, eu tenho projeto para gastar isso. Boa. E dê-me aqui, isto foi de manhã, dê-me até à 13h que eu já lhe respondo. Liguei logo para quem devia ligar e disse: não, aproveita imediatamente. E então foi assim. Curiosamente, no dia seguinte já me estava a ligar a dizer-me: afinal, tive a reconsiderar só metade, mas olha, isto já seguiu, reunimos e avançámos. O que é que era? Aquilo que eram os fundos estruturantes para a cidade. A Câmara tem de ter a contrapartida nacional e na altura não podia garantir a contrapartida nacional. Então ofereceu-nos, de certo modo, a possibilidade de... E foi assim. Acabámos por fazer esta obra, que andou à volta dos 2 milhões de euros, indo buscar aos fundos comunitários 60%, 80%, 10% do Ministério da Cultura e 10% da Diocese.
que depois, foi naquela altura das oscilações governamentais, a obra estava para ser lançada pelo Estado e acabou por ter de ser lançada por nós, o que nos permitiu depois ir buscar o IVA. E como tínhamos este conhecimento a partir do inventário, acabámos por conseguir alocar à recuperação do património móvel das paróquias, não só do fundo antigo do seminário, mas também de muitas paróquias, à volta de 500 mil euros. Para ter ideia, quando lançámos obra, fizemos 7 lotes, grandes lotes para a recuperação do património. Tivemos 7 grandes empresas de conservação e restauro durante 1 ano e meio a trabalhar ali. Uma grande máquina. Foi uma grande máquina. Foi. Portanto, cerca de 300 obras do património móvel da Diocese, segundo aqui a informação. Portanto, e foi inaugurado em 2014 e desde aí é diretor deste Museu Diocesano. Sim, quer dizer, o Sr. Bispo tem-me em manter como diretor. Claro que eu só assumo esta função porque tenho uma equipa competente, muito competente, que trabalha comigo e que eu acompanho e que procuro manter motivada. Claro que isto, a partir desta dinâmica toda, temos procurado também assistir às paróquias. A maior parte das paróquias estão representadas no museu, porque a maior parte das obras que o museu exibe eram coisas que estavam irremediavelmente perdidas. Nós temos isso tudo documentado, não é? É muito interessante, às vezes, que há tempos aparece alguém que reclamava uma obra. É muito interessante, mas aquela obra nunca teria sido recuperada. Porque... Eu ia precisamente perguntar como é que é feito, ou foi feito nesse período e continua, o diálogo entre o museu e as comunidades e as paróquias. O depósito das obras está protocolado. Algumas obras, naturalmente, até pela monta que significaram, têm um depósito permanente, embora as paróquias nunca percam a propriedade. Temos de ter em conta que é o bispo quem tutela a vida da diocese e, portanto, claro que isto depois, algumas obras entretanto regressaram às paróquias, porque, sei lá, estava lá um quadro do Gregório Lopes de Tomar, que sabíamos que quando o tivemos nos primeiros tempos da exposição do museu, sabíamos que era para regressar a São João Batista de Tomar e, portanto, outras obras não, outras obras são para ficar. Embora o museu sobrevive sempre, neste momento, dado o espólio que comporta, sobrevive sempre sem algumas obras que lá estão neste momento. Muitas das comunidades começam a valorizar o seu património depois, às vezes, dessa obra participar numa exposição, não é? Portanto, claro. E começam a conhecer o real valor dela e ficam orgulhosos depois quando vão à exposição. O nosso bispo gosta muito de enfatizar que o Museu Diocesano é, de facto, um lugar de comunhão e de encontro de todas as comunidades. E penso que qualquer paróquia que tenha uma visão eclesial sã consegue perceber a sua representatividade ali. Há obras que são vistas ali por muitos olhares que jamais estariam nos seus sítios. Até porque nós não retiramos peças do culto para trazer para o museu. Nós trouxemos para o museu aquilo que não estava ao culto. Essa é a verdade. E, portanto, mas por aí. Alguns depois... isso é nosso, ou então claro, já se tinham esquecido, não é? E agora volta. Todas as coisas, mas isto... Então... o bom senso e o espírito eclesial é fundamental para estas considerações. E, como sabe, às vezes também falta. É verdade. Fala-nos um pouco, então, do museu, como é que está organizado em termos de coleções, a missão do museu. Nós, nos estatutos do museu que estão no nosso site, que podem consultar, os estatutos foram feitos com muito cuidado, porque nós não somos um museu, digamos assim, comum. Para já somos um museu da Igreja, não é? E somos um museu da Igreja que procurou, desde o princípio, concretizar aquilo que são as orientações da Igreja
para estas matérias. Procurámos desde o princípio que não fosse um repositório de peças. O nosso museu não é um museu para ver todo o tipo de obra de arte, ainda que de arte dita sacra, não é? É um museu que incide na escultura e na pintura e que tem um pequeno apontamento de orivesaria. Esta é a tipologia, digamos assim, do museu. Mas diz-se nos nossos estatutos que a missão do museu é promover a dignidade da pessoa humana através dos bens culturais. Isto é, pegar nos bens culturais para continuar a missão de anunciar o Evangelho a toda a gente. Pela tal via pulcritudinis, não é? Que tanto se fala nos documentos pontifícios, a via da beleza, o caminho da beleza. E, portanto, há ali um percurso. Claro que neste discurso temos a vida facilitada até pelo edificado, porque a nossa catedral em si já é um hino à beleza, porque é uma catedral que aparece como igreja dos jesuítas numa função muito apologética, da apologia da fé católica, como sabe, porque a catedral, aquela igreja é construída como uma resposta também do Concílio de Trento à Reforma Protestante, que era preciso dizer que a fé católica era bela. E, portanto, o teto da nossa catedral em si exalta a beleza da Imaculada Conceição. E então imaginámos que o museu poderia contar a história de uma mulher bela. E esta, no fundo, todo o discurso de visita ao museu é o discurso que narra a história de uma mulher bela, que tem na catedral toda aquela exuberância do barroco. A nossa catedral, ainda antes da criação do Museu Diocesano, já figurava no Museu Virtual do melhor do barroco europeu e, portanto, foi toda intervencionada. Há ainda pormenores que precisam de intervenção, mas os altares, etc., foi toda intervencionada. E depois temos as salas do museu. E as salas do museu foi o aproveitamento de antigas camaratas do seminário e do refeitório. Conseguimos, com esta intervenção, repor a estrutura original da casa. A portaria do antigo colégio dos jesuítas é a portaria do museu, onde está instalada também a loja onde se trata da bilhética e tudo o resto. E também acaba por continuar a ser um centro de distribuição da entrada da casa. Portanto, o museu acaba por estar incluído num espaço vivo que é uma casa. Uma casa de habitação, uma casa de família, que neste caso é a casa episcopal também, não é? E, portanto, é ali que nós vivemos e, portanto, cruzamos-nos com os visitantes, etc. Depois, o museu é composto por 3 salas e mais uma pequena sala de entrada, ao qual se acede através de um pequeno claustro que foi reinventado, digamos assim, que era um antigo espaço, pensamos nós, até pelos achados arqueológicos, porque foi muito interessante, que esta intervenção obedeceu a tudo aquilo que são as regras destas intervenções neste espaço. Então, a arqueologia teve ali um trabalho muito interessante, onde fomos descobrir as antigas cozinhas do palácio, porque, como sabe, antes da construção do Colégio dos Jesuítas, havia ali a Alcáçova, o Paço Real, que entrou, digamos assim, em declínio com a ausência da coroa ali em Santarém, mas que estava lá tudo. E aquela zona da entrada do museu conseguimos recuperar a antiga cisterna que estaria no centro do pátio do Palácio Real. E a partir daí, todas as salas do museu que vão narrando a história desta mulher bela começam com uma invocação da Santíssima Trindade, ou através de pintura, ou através dos conhecidos tronos da graça, ou Pai Eterno, que na nossa diocese são muito frequentes, quer na zona de Tomar, o culto ao Espírito Santo, que tem o auge na festa dos tabuleiros, mas também na zona de Alcanena. E, portanto, encontramos várias peças muito interessantes que estavam desafetas ao culto
do Trono da Graça. E cada sala vai narrando então, a história desta mulher bela. A primeira sala começa, no fundo, com a iconografia da Imaculada Conceição, enfim, com peças alusivas à Natividade, enfim, fomos recuperar uma imagem muito interessante do século XIII, Nossa Senhora das Maravilhas, que era a titular da Matriz de Santarém, que estava numa capela do termo da Matriz de Santarém, que hoje é a paróquia de Alcanhões, aquela zona de Alcanhões, Val de Figueira, e que foi uma peça muito interessante, tinha uns 17 camadas de rapins, e que essa primeira sala termina depois com um retábulo que foi um milagre de recuperação, que foi o retábulo de Tancos, que era um carvão praticamente, e que ninguém acreditava. Eu lembro que na altura, falando com o professor Vítor Serrão, que é nosso conterrâneo e tem sido um grande amigo e um grande colaborador do nosso trabalho, ele dizia: este está perdido. E quando viu, ficou comovido. Foi de facto uma intervenção na Católica do Porto. E então essa sala termina com esse retábulo de Tancos, que era o retábulo da Misericórdia, e também com alguns apontamentos do conhecido mestre da Romeira, que foi descoberto recentemente. A segunda sala, mais alusiva a esta mulher bela no contexto da Paixão de Cristo, e portanto temos toda a iconografia da Piedade, da Paixão, etc., que termina depois com três telas muito interessantes que estavam praticamente perdidas, que são da paróquia da Azinhaga, daquelas que estavam dobradas já na Torre Cineira a caminho do Lixo, que são 3 cenas do Apocalipse. Os Cavaleiros do Apocalipse, o julgamento, o vinho da ira de Deus e a mulher bela que o filho é levado para o alto. E uma terceira sala, para não me alongar, tem depois a alusão ao testemunho, aos mártires, com 2 grandes estelas da nossa casa alusivas, pelo menos uma delas, a São Lourenço, e também, enfim, com alguns relicários, e com os fundadores. Como sabe, Santarém era uma cidade-convento na Idade Média, não é? Tinha 15 ou 16 mosteiros e conventos. Havia peripécias muito interessantes que se contam dessa época, mas fomos evocando, de certo modo, os grandes conventos e mosteiros da cidade. Deixámos ali a invocação dos fundadores, São Francisco, Santa Clara, enfim, e também dos patronos ou dos santos. A nossa ligação a Lisboa, até há 50 anos atrás, éramos diocese de Lisboa, deixámos lá uma evocação de São Vicente, que é o patrono do patriarcado, mas depois também da nossa santa local, Santa Iria, que foi parar, segundo a história ou a lenda, à Ribeira de Santarém. Enfim, o percurso termina depois num espaço multimédia, onde o visitante pode ver parte do que foi toda esta empresa de conservação e restauro que ali aconteceu, e passa depois ao conhecido refeitório jesuíta, que é um espaço polivalente. Era o refeitório da casa, que ainda hoje serve também como refeitório em muitos momentos da vida da diocese, e termina depois num pequeno átrio, onde temos restos arqueológicos. Pelo meio, esqueci-me de referir, temos ali uma peça icónica da cidade que faz memória de um acontecimento, dos tais vários milagres ligados a Santarém, que é o Cristo de Montirás, que vale muito a pena. Há quem diga que só por aquele Cristo vale a pena visitar o museu. Mas pronto. E agora, esta visita que fizemos, através das suas palavras, dá mesmo vontade de visitar, os nossos ouvintes visitarem ou revisitarem. Até eu tive o privilégio de ir à inauguração e estou com vontade de revisitar o Museu da Diocese. Já agora, para visitar, a que dias está aberto diariamente, um dia de encerramento? O museu está aberto todos os dias, exceto à
terça-feira. Nós colocámos-lo aberto à segunda-feira, que habitualmente está tudo fechado e quem vai a Santarém à segunda-feira não tinha nada para ver praticamente. As igrejas em Santarém hoje em dia, através deste diálogo que temos mantido com a Câmara, com a Santa Casa da Misericórdia e também com algumas instituições académicas da cidade, conseguimos ter as igrejas todas abertas. Fantástico. E portanto podem ser visitadas gratuitamente. E o museu? O museu está aberto todos os dias, exceto à terça-feira, que está fechado para manutenção, e ao domingo de manhã. E em termos de ingresso? Os ingressos ao museu são pagos. Quem quer visitar a catedral para ir rezar, não paga. Às vezes aparecem polémicas. A questão é muito simples. É que para manter qualquer instituição como o nosso museu, que não está, eu costumo brincar e dizer, não temos um museu situado junto das docas onde param todos os iates, e nem junto do aeroporto, nem no centro de Lisboa, está em Santarém, e portanto nós, para mantermos este património, precisamos também da ajuda dos visitantes através do bilhete que pagam. Eu confesso que neste momento nem sei quanto é que custa, mas penso que são 4 euros. Provavelmente através da internet. Mas no site tem lá as indicações todas. E com este grande projeto, já foi distinguido pelo Prémio Iniciativa 2014, pela entidade Regional Turismo Alentejo-Ribatejo, o Prémio Vasco Vilalva para a Recuperação e Valorização do Património Cultural, da Gulbenkian, e o Prémio Europa Nostra, não é? Prémio da União Europeia para o Património Cultural, e recentemente o Prémio Catálogo 2022 da Associação Portuguesa de Museologia. Juntamos este programa. Que é verdade, somos premiados, altos premiados, muito bem. Estamos quase a terminar o nosso programa, não sei antes de fazer a questão, qual o seu sonho para o património religioso? O meu sonho para o património religioso é que possamos continuar a cuidar dele e que nas nossas dioceses, de facto, seja possível aquilo que nós todos os dias tentamos neste trabalho em Santarém, que é percebermos que o património que nos foi legado é para ser cuidado e colocado ao serviço do anúncio do Evangelho hoje. Não faz sentido termos armazéns de património. O que temos é para colocarmos ao serviço da missão. Aliás, o Papa Francisco, ainda na Evangelii Gaudium, refere isso muito bem. O património que temos é para ser colocado à fruição de todos, ao serviço do anúncio do Evangelho. Muito obrigado, Padre Joaquim Ganhão. Foi um belo testemunho. Nem demos pela hora passar, e obrigado por ter vindo partilhar o seu conhecimento, as experiências em prol do património religioso, e foi mesmo muito bom tê-lo aqui neste programa, e mais uma vez parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, eu é que agradeço, e parabéns para o programa, que me parece muito oportuno. Obrigado, e termino normalmente com um grande abraço museológico, ou seja, é um abraço que se conserva, Sr. Padre Joaquim Ganhão. Um grande abraço. Caros ouvintes, despedimos por hoje, e visitem logo que possam o Museu Diocesano de Santarém e o património religioso em geral. Certamente ficarão encantados. Já sabem, Museus e Companhia, dos sábados, do terceiro sábado de cada mês, aqui na ABC Portugal. Estejam atentos. Obrigado e até já.